Rapaz queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo Edson. Estamos dando início os nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar esse trimestre, é o primeiro trimestre de 2025. Nós vamos estar estudando esta revista, que ela traz como título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, está dizendo que existe uma velha heresia. Existe uma velha, porque combatendo as antigas, se vamos combater as antigas, que elas aparecem com uma nova aparência, então é que lá no passado também houve um momento herético. Esta revista ela traz aqui uma fotografia de um lobo, né? Esse lobo tem um significado importante nesse trimestre que nós vamos estudar, uma vez falando em heresia, tá certo? A nossa primeira lição, ela traz o título, a primeira lição: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, quando elas ameaçam a unidade da igreja. O texto áureo da lição diz assim: amados, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos à batalha da fé que uma vez foi dada aos santos. Livro de Judas, versículo 3. Judas só tem um capítulo, então Judas, versículo 3. A verdade prática diz assim: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Então, heresias são pontos que distorcem os ensinos bíblicos. Essa é um resumo de heresia. Vamos estar falando aqui. A nossa lição ela vai estar falando sobre seitas e heresia. Em todo esse trimestre vamos estar falando sobre seitas e heresias. O que é uma seita, o que é uma heresia, o porquê isso acontece. Então, durante essa lição, durante esse trimestre, nós vamos estar tratando deste assunto. Você que porventura tem dúvida do que é uma heresia ou o que é uma seita, ou de repente você pertence a um determinado ministério que você tem dúvidas de se os ensinamentos bíblicos são sadios onde você está, eu convido você a estudar conosco esse trimestre. Quero dizer para você que nós não somos os donos da verdade, mas aqui está a verdade. Aqui está a verdade. Isso aqui é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus, esta é a verdade, e a gente procura ministrar dentro da palavra de Deus. Além disso, nós temos um apoio. Estamos além da nossa revista, nós temos aqui um livro de apoio bíblico, também do assunto sobre Em Defesa da Fé. Este é um livro de apoio à nossa revista, também do comentarista, o comentarista deste trimestre é o pastor Ezequias Soares. O pastor Ezequias Soares, ele tem aí uma
bagagem bastante ilibada no conhecimento de seitas e heresias. Pastor Ezequias Soares, ele é líder das Assembleias de Deus em Jundiaí, na cidade de Jundiaí, São Paulo. Ele é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, ele também é presidente da Comissão de Apologética da CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então, ele é presidente do departamento da Comissão Apologética. E nós vamos entender já nessa lição o que é um apologeta. Ele é presidente da Comissão Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Muito bem. E é um homem de bastante bagagem, né? E nós temos esse privilégio de estarmos estudando nesse trimestre essa riqueza de obra, né? Que é, né, esses conhecimentos maravilhosos de uma pessoa de grande ensinamento para as nossas vidas, para enriquecer os nossos conhecimentos na nossa fé cristã, né? Então, é isso. Muito bem, vamos adiante. Nós temos aqui três objetivos na nossa lição. O primeiro deles, nós vamos falar sobre identificar as ameaças. Nós vamos identificar as ameaças. As ameaças hereges que assolam a igreja. As ameaças que assolam a igreja. Tá? Que assolam a igreja de Cristo. Tá? E um segundo subtópico, nós vamos falar sobre o conceito apologético cristão. Conceito, o que é conceito? Apologético cristão. E o terceiro tópico, nós vamos falar sobre o que são heresias. Que são heresias. Isso aqui é importantíssimo para o desenvolvimento do nosso estudo bíblico do nosso trimestre. Heresia, porque dentro disso aqui nós vamos entender o que é uma seita, o que é um pensamento de uma seita, né? O que é uma seita. Aí eu vou entender o porquê a gente considera alguns movimentos como seita. A gente vai entendendo aqui o que é heresia. Nós vamos entender isso. Certo, amados? Vamos adiante. A introdução da nossa lição vai nos dizer que heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, conforme o cristianismo histórico, e criam um problema para as igrejas e a família. Então, ele cria um problema para as igrejas e a família.
Aí, diz assim, tais heresias assumiram uma nova roupagem no contexto da história, no contexto da igreja na atualidade. Então, vai dizer que as seitas e heresias, elas assolavam a igreja primitiva e que agora existe uma nova roupagem, uma nova maneira de atacarem. Né? Então, lá na antiga aliança, lá na igreja primitiva, quando a igreja começou a fluir, né, houve ali movimentos heréticos que levou a prejuízos para a igreja, estava levando prejuízos para a igreja, na qual foi levantado homens para cuidar dessa situação. O comentarista da nossa lição, ele diz que existem outras maneiras dessas heresias estarem hoje, né, no nosso meio. Como? Com um novo modelo de ataque. Ele chama esse modelo de nova roupagem. Então, existe uma nova roupagem. Que é a mesma coisa que maneira. De ataque. Nova maneira de ataque. Tá? Nova maneira de ataque. Vamos entender isso aqui. Muito bem. O início da nossa lição agora, nós vamos falar do nosso primeiro tópico, as ameaças dos lobos vorazes. Lobos vorazes. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e o versículo de número 28, vai estar tratando deste assunto dos lobos. Vamos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo de número 28. Vamos ler. Diz assim a leitura da palavra de Deus. Atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmo, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Essa leitura nos traz um entendimento que, o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, aqui ele está falando a Timóteo, embora está no livro de Atos dos Apóstolos, mas ele está falando aqui ao apóstolo Timóteo, cooperador, pastor da igreja em Éfeso. Nós vamos ver isso lá em 1 Timóteo, no capítulo, logo no primeiro capítulo, ele dando essas instruções a Timóteo sobre o que ele estaria encontrando lá, na igreja em Éfeso. Aí ele está passando para Timóteo os cuidados que ele teria para que
aquelas pessoas que estavam ali, né, iriam ser uma ameaça para a igreja naquela época. Aqui, os cuidados pastorais. No primeiro tópico, vai dizer assim, olha, os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nessa passagem e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. Aí vai falar aqui sobre a função do pastor, que é alimentar, guiar, proteger o rebanho. Na nossa lição aqui tem uma referência no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 4 ao versículo 6, onde o Senhor Jesus ele faz ali uma colocação, né, sobre os cuidados, né, do pastor para com a ovelha, aquela ovelha que está fora do redil, fora das outras, que ela foi desgarrada, ela foi perdida. Então ele fala ali qual o pastor de ovelha que ele não tem essa alegria quando a sua ovelha é perdida, ele deixa as outras para ir atrás daquela. Fala em 100 ovelhas, na qual 99 fica ao deserto, lá, né? Digamos assim, se ela está no deserto, ela pode ser atacada, mas ela ainda não foi atacada. Né? Até tem uma música que fala, aos 99 deixou no aprisco. Não, está errado essa música, não foi no aprisco. Ele dá uma sugestão das 99 ficar no deserto, para ir atrás da que estava perdida. Tá certo? Essa passagem, capítulo 15, e o versículo de número, capítulo 15 de Lucas. Olha o que diz aqui, ó. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Ele faz essa pergunta. Qual homem que não faz isso? Deixa aí, pode deixar as 99 ao léu, mas vou atrás da que perdeu. As 99 fica em perigo? Fica, está no deserto, né? Ela não está presa, não está no aprisco, embora ela não precisa dos mesmos cuidados. Essa menção refere ao cuidado do pastor. Ele não deixou lá as 99, a sugestão de deixar no deserto não é um descuidado, é porque no momento aquela uma precisa de ser buscada. Na verdade é essa. Ela precisa de mais cuidados, né? Então essa uma precisa ser encontrada. E aí ele vai dizer assim, achando-a, põe-na sobre o ombro, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, faz a menção aqui aos cuidado do pastor. E estes homens, eles foram, né, escolhidos para isso. O apóstolo Paulo, ele chama Timóteo para esse serviço em Éfeso, porque ele estava passando por alguns problemas lá, né, de lobos
devoradores. Ele chama aqui de lobos vorazes. Esses lobos vorazes que estavam acontecendo lá em Éfeso. Nós já vamos ler uma passagem em 1 Timóteo. Vamos já ler. 1 Timóteo, capítulo de número... Logo aqui no capítulo de número 1, diz assim, a introdução a Timóteo diz assim, muitos, provável que Timóteo tenha sido a última carta. Não é isso que eu queria ler. Tá. Eu estou lendo no segundo, 1 Timóteo. Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso para cuidar da igreja como seu representante especial. Timóteo, capítulo 1, versículo 3. E escreveu essa carta para ajudá-lo a tratar de uma série de questões doutrinárias que foram levadas por falsos mestres naquele lugar. Paulo havia estabelecido a igreja de Éfeso anteriormente em sua terceira viagem missionária, quando passou cerca de 3 anos ali. No final desta viagem, ele havia alertado os presbíteros efésios que falsos mestres, alguns oriundos da própria liderança, traria problemas à igreja, né? Essa epístola indica que a predição tornou-se realidade. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando com Timóteo de alguns cuidados que ele ia precisar ter ali na igreja de Éfeso, pelo motivo de ter lá pessoas, né, com doutrinas falsas para a igreja. E aí ele faz uma menção que dentro do próprio redil, dentro da igreja mesmo, levantaria pessoas com ensinamentos distorcidos para enganar. Tá certo, amados? Vamos adiante. A exortação apostólica aos líderes da igreja vista proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esses cuidados aparecem nos ensinamentos de Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20, o Senhor Jesus faz ali uma menção para que acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelha. Né? Ele faz essa menção, que seja cautelosos com os falsos profetas, que eles viriam ali com a aparência de ovelha, apresentando em aparência de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes, lobos devoradores. E eu não vou aqui nem entrar em método de lã, comer a lã das ovelhas, esses lobos. Não vou entrar nesse método, porque a nossa intenção aqui é falar sobre métodos heréticos de conduzir, de infiltrar nas igrejas. Então esse é o assunto. Então, isso o Senhor Jesus já alertava, né, para que sejassem cautelosos quanto a esses cuidados que já existiam na época de Jesus. Tá certo? Então, o primeiro subtópico do nosso primeiro tópico vai falar sobre
os cuidados com as ovelhas. E esses cuidados, quem tem ele é o pastor. O pastor, que é a mesma coisa que o bispo, que também fala-se no presbítero. São as pessoas liderados, né, de lideranças, lógico, dado pelo Espírito Santo, é importante isso, tá? O Espírito Santo inspirando essas pessoas dentro da doutrina da Palavra de Deus para combater, cuidar das ovelhas, para ter esse cuidado das ovelhas. Tá certo? Segundo subtópico vai falar depois da minha partida. O apóstolo Paulo, ele tinha uma questão, ele tinha um medo, não era um medo, ele tinha um cuidado, ele precisava deixar as coisas organizadas, essa é a verdade, né? Ele fala assim, olha, versículo 29, essa expressão depois da minha partida, essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, ele não falava apenas da sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico futuro. Então, ele tinha uma preocupação, essa é a verdade. Ele tinha uma preocupação, não que depois da sua morte, mas futuramente, né, essa preocupação vinha do apóstolo Paulo para que tivesse um determinado cuidado para que essas pessoas não tomassem uma liderança, não tomassem a liderança da igreja, ou não infiltrassem ensinamentos contrários à igreja, né? Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores com lobos cruéis ou lobos vorazes, né? As pessoas porque eles não tinham dó, essa é a palavra. Ele não tinha compromisso com o rebanho. Eles queriam detonar, né? Era semear lá a erva daninha e o membro ali se estrambelhava, porque as pessoas não têm compromisso. Aqueles que não têm compromisso com a verdade, então pouco importa se aquela pessoa tem a sua firmeza ou não na sua fé, tá certo? O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostra que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso, né? Então, o Pedro traz um ensinamento e diz que a presença do justo nem sempre é uma defesa. Por quê? Porque aí ele responde tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja, falsos mestres. Então, ele está dizendo que
mesmo a presença do verdadeiro não evita, por quê? Porque também ali no meio tem o falso. E aí é um problema. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. As pessoas eles já estavam presentes. Então, o que acontece? O Senhor Jesus fala uma parábola, a parábola do joio e do trigo. Ele diz que não pode arrancar o trigo, o joio junto, o joio antes da colheita do trigo. Por quê? Porque se ele arrancar, ele pode tirar o joio antes, ele pode também estar mexendo com a colheita do trigo, com a vingança do crescimento do trigo. Então, essa colheita tem que ser feita no tempo certo. E durante esse tempo, eles estão crescendo junto. E aí, ao mesmo tempo, ele acaba querendo sufocar o trigo. Então, é mais ou menos isso que acontece. Né? Dentro de uma igreja onde existem pessoas do partido, com partidarismo, com partidos contrários, tem aqueles que jogam contra a verdade e fica atraindo ou atrasando, né, a verdade daqueles que querem crescer na fé. Então, isso é muito, muito, muito difícil. Principalmente isso acontece nos ministérios grandes, nas igrejas onde são ministérios grandes, onde não tem muito assim um controle mais maciço da liderança. Então, essas pessoas elas têm esta maneira de fazer essa manobra. E aí está aqui o método que são a maneira que elas entram nas igrejas, com essa nova roupagem aqui, usando a própria membresia, digamos assim, né, para trazer essa maneira de infiltrar ensinamentos heréticos. E, além disso, tem os outros, né? Aqueles que já são heréticos mesmo e vêm, né, trazendo doutrinas demoníacas. Né? O apóstolo Paulo vai chamar isso de doutrinas de demônio, onde traz grandes prejuízos para a igreja. A origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreende nessa parte do discurso, nos chama a atenção. Primeiro, os lobos surgem de dentro da própria igreja, que eu acabei de dizer. Então, o terceiro subtópico aqui vai dizer que esses lobos, eles surgem no próprio território. Eu chamei de território, mas seria na própria igreja, né? Dentre vós, a palavra está entre aspas aqui, mas é dentre vós mesmo, quer dizer, dentro da própria igreja. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas ou pervertidas para atrair os discípulos após si. Então, surgem, né? Vem de fora, surgem pessoas com genealogias, com fábulas, né? Paulo fala a Timóteo sobre isso. Vamos ler? Quando
quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da parte, a demonstração, visa ao amor que procede do coração puro e de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderiam-se em loquacidade frívola, ou seja, de vãs contenda, pretendendo passar por mestres da lei. Então, pessoas que acham que são donos da verdade, querem passar por mestres da lei, trazendo genealogias e ensinos sem fim. E isso prejudica a igreja. Mas muitos são atraídos por esses ensinamentos, onde surgem pessoas que vai trazer ensinamentos estranhos, né? Trazem ensinamentos estranhos e infiltra na igreja, e ali, né, pessoas que não têm a bagagem apologética, né, de que é o conhecimento da fé, que é o apologia quer dizer a defesa da fé, não tem a defesa da fé, então acaba acatando esses ensinamentos e aí produz heresia. Mediante essa produção dessa heresia, aí uma denominação passa a ser seita. Por quê? Porque ela deixa os ensinos da verdade, que é a palavra de Deus, né? Deixa os ensinos da verdade, que é aqui a palavra de Deus, para dar credibilidade a ensinamentos, a fábulas, a filosofias, né? Filosofias próprias, dando, né, credibilidade a um próprio pensamento. E aí sim, quando isso acontece, aquela denominação passa a ser uma seita, porque abandona a fé, a verdadeira fé, trazendo ensinamentos contrários à Bíblia, né? Então, o pensamento herético é que gera uma seita. Uma vez eu desvirtuando a verdade da palavra, eu tenho a tendência de me unir a uma seita, ou eu mesmo criar isso para mim, não acatando as verdades bíblicas, tá certo? Muito bem. É isso, nosso primeiro tópico se trata desse assunto. Agora vamos ao nosso tópico de número 2, onde vai tratar do assunto o que é apologética. O que é apologética? Segundo tópico. O que é apologética? O que é apologética? Muito bem. Apologética cristã é a defesa lógica do raciocínio da fé
da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Então, a apologética cristã é a defesa que você tem, que nós temos, que o verdadeiro cristão tem, né, com raciocínio lógico da fé que nós temos, em quem servimos, em quem nós cremos e praticamos aquilo, né, que é uma doutrina bíblica. Quando eu digo doutrina, não estou falando de costumes, estou falando de doutrina, coisas que é imutável, não pode mudar perante a Bíblia Sagrada. A doutrina bíblica não é um costume. Usos e costumes é uma coisa, a doutrina bíblica é outra coisa. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a doutrina bíblica, o costume, usos e costumes, uma determinada denominação pode não permitir alguns tipos de usos e costumes na sua igreja ou na sua denominação, mas isso não é doutrina bíblica. A doutrina bíblica é uma coisa que não pode mudar, tá certo, amados? Então é isso. Então o apologeta, ele faz isso, ele defende a Bíblia Sagrada. É isso que nós fazemos, nós defendemos o que está escrito na Palavra de Deus. Qualquer mudança a esse pensamento da Bíblia Sagrada, isso é um pensamento herético, que aí pode gerar uma seita, através de uma credibilidade em uma fábula, uma ideologia, um pensamento filosófico. Isso pode gerar uma seita, tá certo? O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. Então, é a defesa. Apologia é isso, a defesa, fazer a defesa da fé. Então, o que é isso aqui? Isso aqui quer dizer defender. Defender a fé cristã. A fé cristã mediante a Bíblia Sagrada. Mediante a Bíblia. Então, a apologia é isso aqui. Apologética é isso. Apologética cristã é fazer a defesa da fé. Eu defendo isso. Muito bem. Vamos ao nosso segundo subtópico. O que defesa Pedro se refere? Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, aparece neste sentido do Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra o crente. Muito bem. A defesa, também nós temos um entendimento que, uma vez para que eu faça essa defesa, eu preciso ter testemunhos para que isso seja visto, né? Eu tenho que ter testemunhos para que isso seja visto. E o testemunho disso é a nossa própria vida. A vida do crente, do cristão, tem que ser uma vida alibada na palavra de Deus, para que ele possa ter credibilidade para fazer essa defesa. Tá certo?
Então, Paulo, diante de Festo e Agripa, na audiência lá sobre a fé cristã, ele colocou isso. Ele falou, olha, eu estou aqui, eu nada devo. Eu estou sendo julgado por mencionar, por falar da minha fé. Tá? Então, era um homem de consciência ilibada na mensagem da palavra de Deus. Então, é isso que temos que ser. Uma pessoa com essa consciência e com esse pensamento e com essa credibilidade para que os de fora entendam, ver isso. Com isso, eles não têm como nos acusar. Tá certo, amados? Por que devemos combater as heresias? Terceiro subtópico. Para defesa própria, os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. B. Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e, muitas vezes, de forma inconsistente, pois também que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Bom, então, por que devemos combater as heresias? Devemos combater para a nossa saúde espiritual. Esse é o resumo. Devemos combater, terceiro subtópico aqui, por que devemos combater as heresias? Para nossa saúde espiritual. Para a nossa própria saúde espiritual, né? Para sermos uma igreja sadia, não termos confrontos, não termos partidarismo, não termos divergência bíblica, filosófica, heréticas. É para isso. E para ajudar os outros na compreensão da fé, né? Para que nós possamos ajudar as pessoas, os novos convertidos, as pessoas que não conhecem a Cristo, entender o que é a fé cristã. E também para aquelas pessoas que são sinceras, que não são praticantes da maldade e que quer servir a Deus e não conhece a palavra. Porque tem pessoas assim, às vezes não conhecem o caminho. Então, defendemos as heresias para isso, para que essas pessoas não caiam nas mãos desses lobos e perca a sua salvação por não conhecer a palavra. Então, é para isso que nós defendemos os hereges. Tá certo, amados? Vamos adiante. Terceiro tópico da nossa lição. Terceiro tópico. Vamos apagar aqui. Para a gente falar agora do terceiro tópico. O que são heresias? Terceiro tópico.
Que são heresias? A palavra heresia no Novo Testamento grego é traduzido como seita. Então, é uma seita. Uma seita, ela cria de hereges, pessoas hereges, que são as heresias. Elas dão entendimento a um pensamento filosófico que é um pensamento que ele fundamenta aquilo e aí cria algo do seu pensamento, gerando uma seita. Gerando uma seita, uma crença, uma credibilidade em um pensamento próprio. Tá certo? E heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristão, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunha a ela. Então, a palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. Então, as religiões heterodoxas. Então, a palavra seita foi considerada para designar isso. É um termo já designado, trazendo entre si, muitas vezes, um tom pejorativo. Por isso, devemos saber quando aplicá-lo. Então, é um pouco complexa até. Então, é bom que você entenda o que é realmente, como que uma seita nascida, é criada, para que a gente possa aplicar esta palavra e entender quando ela é uma seita, tá certo? Aí, o segundo tópico vai perguntar o seguinte: a heresias no Novo Testamento, ou heresia no Novo Testamento. No Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário. Então, no Novo Testamento, ele aparece como numa conotação de partidarismo, ou seja, o espírito sectário, espírito maligno, contenda. E isso acontece dentro da igreja. Vamos entender isso aqui. Ou fora dela, mas a grande maioria acontece numa rebelião. Lembra lá da igreja, lá da comunidade cristã, a comunidade lá no deserto, lá, Moisés, que levantou contra Moisés Coré, né? Abirão e esqueci o nome do outro. Então, eles levantaram contra Moisés com uma inveja, né? Porque Moisés, como uma liderança, eles não queriam acatar aquela liderança de Moisés. Então, eles se rebeliaram. Então, eles juntou ali um partidarismo, e criou uma seita, na verdade. Eles nem chegaram a criar a seita, porque eles foram fulminados por Deus antes disso, por causa da desobediência. Então, é isso que leva ao desobedecer a palavra de Deus. E nem sempre representa uma ruptura
com o sistema convencional de determinada comunidade. Então, foi o que aconteceu lá. Nem sempre acontece um sistema de ruptura, porque eles ficam dentro, fica infiltrado dentro da igreja, do ministério, só trazendo, né, prejuízos para aquele grupo, né? Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo, né? E a versão bíblica traduz por partidário ou partidarismo, que é a versão NAA. Traduz ela como partido. É um partido, uma pessoa cria um partido, como se fosse um partido político, né, contrário a tudo aquilo que rege o estatuto daquele partido, no nosso caso é a Bíblia Sagrada, tudo contrário à Bíblia, e aí traz os prejuízos para a igreja. Paulo adverte para que não havesse no seio da igreja essa divisão e contenda as inovações doutrinárias que causam divisões ou dissensões. As inovações doutrinárias, quando aí essas inovações causam as distorções. Heresias de perdição. Nesta passagem, que a vez apresentar o sentido de erro doutrinário com a heresia, propriamente dita. No campo teológico que nos conhece hoje, as heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, Senhor, Jesus Cristo e Espírito Santo, ao ser humano. Natureza, pecado, salvação, origem e destino, os anjos, a igreja e as escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus Cristo. Muito bem, então, esse terceiro ponto aqui, vai falar sobre heresias de perdição. Heresias de perdição. São aquelas que levam a pessoa a perder a salvação. Como isso, irmão Edson? São erros doutrinários. As pessoas erram propositalmente para tirar você da fé. Tá certo? Então as pessoas ensinam doutrinas demoníacas para trazer, para dar mesmo prejuízo, trazendo genealogias sem fins, ensinamentos que distorcem a palavra de Deus, né? Lá na igreja que nós mencionamos, em Éfeso, existia um grupo lá que trazia ensinamentos na qual, a respeito da circuncisão, precisava ser circuncidado para que fosse salvo. Até nos usos de coisas, né, como vestimentas, como o uso daquele quipazinho no judaísmo, e aí vai. A próxima lição a gente vai falar mais sobre isso. Então, e aí tira as coisas da palavra de Deus, tira as heresias, distorce os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus. Então eles não falam sobre a Trindade, o Senhor, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então eles tiram essa dádiva e substituem por conhecimentos.
Então, quando você não tira as palavras da credibilidade da fé, então você acaba trazendo prejuízo para a igreja, ensinando outra doutrina, né? Gerando uma seita e trazendo prejuízo para o cristão. E o mais grave é quando diz a respeito da divindade, né? Interferindo na salvação, tirando a descredibilidade na pessoa de Jesus Cristo, e é só Ele, só através de Jesus Cristo existe salvação. Muito bem, podemos finalizar a nossa lição dizendo que os apóstolos representam aos apoiadores da fé cristã e lançam a base da nossa teologia, lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos no Novo Testamento mostram essas lutas acirradas contra as falsas doutrinas. Pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez nos foi dada aos santos. Então, é nossa batalha, é da igreja, é da responsabilidade da igreja fazer esta defesa, esta batalha da fé. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus nos abençoe.